Todo cristão já ouviu falar sobre armadilhas de Satanás. E as armadilhas de Satanás, elas não são escancaradas, porque o nome é armadilha. Armadilha, por princípio, é aquilo que está disfarçado para que você não perceba e caia. Então, quando se coloca uma armadilha para ursos, por exemplo, eu já vi em filmes, eu nunca, aqui não tem urso, né, no nosso país, mas é aquela garra, né, que coloca no chão, que prende a pata do urso. Eu acho uma maldade, mas é isso que a gente sabe. E essa garra que está lá, colocam um matinho em cima, colocam na trilha onde o urso vai passar. E ele não vê, ele vai lá e pisa e é preso por essa armadilha. Na minha infância, no interior do Paraná, tinha a chamada arapuca. Você monta uma casinha, põe um galinho e monta ali uma armadilhazinha e põe comidinha, põe um alpiste ali, um milhozinho, o passarinho vai lá para comer e ele, na hora que ele pisa no galinho, pá, cai a arapuca e ele fica preso. A armadilha ela é disfarçada. Então, falar em armadilha de Satanás não é você pensar em coisas que estão para fora da igreja. É você pensar em coisas para dentro. É você pensar em coisas que são usadas, que são elementos religiosos. Por isso que Jesus faz uma condenação radical contra os religiosos da sua época. E coloca que, ele chega a dizer que aqueles religiosos lá, os fariseus, eles queriam satisfazer o pai deles, que era o diabo. Olha só, eles eram religiosos zelosos. Nós não estamos falando de pessoas que eram contra a lei de Deus, que era contra Deus, que não criam em Deus. Nós não estamos falando desse tipo de pessoas. Jesus está falando para pessoas que criam em Deus, eram zelosos, extremamente zelosos pela lei de Deus, defensores do templo sagrado, defensores dos ritos sagrados, faziam orações 3 vezes por dia, dava dízimo até do sal, quando ia botar sal na comida, aquela quantidade antes de pôr, separava ali uns 10%. Enfim, eram pessoas da religião que estavam satisfazendo ao pai deles, que era o diabo e não era Deus. Pense a loucura. Então o nome disso é armadilha. Por quê? Porque a pessoa caiu e não percebe. Tudo está em nome de Deus, menos Deus. É parecido com aquilo que aconteceu com o povo lá no deserto. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias e eles não sabem de Moisés, não sabem mais nada, estão perdidos. Aí o que eles fazem? Eles fazem um bezerro de ouro, e nesse bezerro de ouro eles falam assim: aqui está os deuses que tiraram a gente do Egito. Peraí, e aí quando Moisés está descendo do monte, escuta assim, fala com Josué: eu estou ouvindo alarido no campo, e não é de vitória, de celebração, mas não é de guerra. Aí, mas o que foi que aconteceu? Moisés chega lá, tá um louvorzão bombando, como diz por aí, e o culto tá rolando com todo vapor. Só tem um detalhe: é a mesma cara de culto de quando Moisés subiu. Ele falou: eu tô ouvindo e é de celebração. Eu conheço esse culto, eu conheço esse som desse culto. E quando ele chega, tá tudo rolando igual. A única coisa que não é Deus, não é Yahvé, é um bezerro de ouro. Que é o que acontece quando o profeta Isaías diz assim: vocês estão reunidos, mas não é para mim. O profeta está profetizando a respeito do que Deus está dizendo. Isso não tem nada a ver comigo. E certa vez Jesus disse assim: eu não conheço vocês. Tudo isso é o quê? Uma religiosidade que caiu numa armadilha. E a gente tem que prestar atenção para não cairmos nessa armadilha. Porque Paulo vai dizer assim: olha, o que eu temo a respeito de vocês, e ele está escrevendo para a igreja, é que assim como a serpente enganou Eva, a mente de vocês seja corrompida. Esse é um alerta muito importante para a igreja brasileira, principalmente. Porque hoje nós não estamos conseguindo mais discernir as arapucas, as armadilhas. E isso não é de hoje. Ele vem, e nós nos acostumamos às arapucas e não achamos que ela é mal. Essa armadilha vem sendo montada. Você vai se acostumando àquilo. Sabe aquela historiazinha, aquela fábula de João e Maria, que comia lá o chocolate da bruxa e na verdade a bruxa estava engordando para comê-los? Então é assim, é o dono engordando o porco, o peru, e o peru achando que é amado e na verdade ele vai ser sacrificado no Natal. E essa armadilha religiosa que é perigosa. E algumas vezes, né, essa armadilha, ela vem em forma de pedido de oração religiosa.
em que você vai fazendo aquele vamos orar, irmãos, e não, no vamos orar, você expõe a vida de uma pessoa, você expõe o pecado de uma pessoa, e a Bíblia diz assim, a multidão, o amor encobre multidão de pecados. Quer dizer, você expõe a privacidade da pessoa e evita que ela se converta, porque ela não sente mais ambiente, porque a vida dela foi espalhada para a igreja inteira, em nome vamos orar pelo fulano, pela fulana, porque a vida dele está assim, 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 assim. Isso a gente conhece, quem viveu em igreja sabe que é assim que funciona, né, em diversos casos. Então, isso é pecado. Por quê? Porque você não fez absolutamente nada para que a pessoa se convertesse dos seus maus caminhos. Teu irmão está em erro, você vai lá com ele, conversa com ele, denuncia, e tenta ganhá-lo para o bem. E não expor para a igreja. E tem aquela armadilha também, agora, e principalmente em política. Gente, de verdade, eu estou muito complicado para mim admitir essa promiscuidade da igreja com a política. Isso não é de hoje, isso vem há tempos. Vem há tempos que vem sendo cevado, esse movimento evangélico vem sendo cevado para que seja sacrificado e a igreja vai afundar se não prestar atenção. Sabe por quê? Porque vem um discurso sem nenhuma base, sem nenhuma explicação de um inimigo esotérico. E aqui, esotérico, eu falo assim, um inimigo que está aí no ar e que a gente tem que guerrear. E aqui está uma armadilha. A igreja foi ensinada a partir de Efésios, no capítulo 6, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra potestades, né, e nos lugares celestiais. Então, para nós, o inimigo, ele é aí, invisível. E a igreja foi sendo doutrinada sistematicamente a combater o mal no mundo invisível. Então, um marido bate numa esposa, o pastor fala assim, vamos orar porque o inimigo que está atuando na sua vida. As igrejas pregam isso, sabe o que é? Sua vida não vai para frente, sabe por quê? Fizeram um trabalho para você. Então é uma coisa no ambiente espiritual, que daí o que está acontecendo na sua vida é isso. Então a pessoa não se prepara para o mercado de trabalho, a pessoa não, ela perdeu o emprego por causa do inimigo, esse inimigo invisível. E não é por causa da economia, por exemplo, que está um desastre, tem 14 milhões de pessoas desempregadas, é por causa do inimigo. Quer dizer, o inimigo, ele não respeita mais nem religião, né? Tem 14 milhões de pessoas, e essas 14 milhões de pessoas tiveram o quê? Um trabalho para a vida delas. Entendeu? E assim, percentualmente nem cabe na nossa cabeça a gente imaginar esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque se todo o malefício que tem na sua vida, do seu casamento, da sua vida financeira e sei lá o que mais que acontece na sua vida, é um trabalho que foi feito, e nós temos 14 milhões de desempregados. Quantos em processo de divórcio? Eu nem sei essa conta. Então, de repente, é o seguinte, se a gente tivesse 100 milhões de pessoas com problema no país, quantos trabalhos precisariam ser feitos e quantos que fazem trabalho precisariam existir no país? Não dá conta. Esses caras vão trabalhar 24 horas por dia e não dava conta de fazer trabalho para tudo isso de gente. Então, onde eu estou querendo chegar? O nosso culto é racional, o nosso inimigo não é invisível. O mal, ele é um mal que está aí presente, ele é um mal que é social, ele é um mal que faz a pessoa passar fome. O que faz a pessoa passar fome é porque a comida não chega para ela, não é porque tem um inimigo invisível. Então a gente aprendeu a lutar no mundo invisível e a gente não sabe lutar na vida real. A gente não sabe se opor ao mal na realidade da vida. E aí a gente fica orando. E eu não tenho nada contra a oração. Pelo contrário, a gente tem que orar. Mas a gente tem que saber essa questão da oração. Orar pelas autoridades. O apóstolo Paulo explica. Orar para que vocês tenham uma vida em paz e tranquila, pacífica. Quer dizer, que a gente possa exercer a nossa fé tranquilamente, sem proibições. É isso que a gente quer das autoridades. Deixa eu exercer minha fé aqui. É isso. Em outras palavras, que não tem essa mistura, essa promiscuidade. Não é orar para que a gente assuma o poder e que a gente vai determinar como vai ser a nossa sociedade. Não, é orar para que aquele que crê possa crer. É outro caminho. Mas o que a gente precisa é de fatos e não de inimigos invisíveis e imaginários. Sabe por quê? Porque o que nos afeta é de verdade. Sabe, quando vem um processo de divórcio, de traição, não é um inimigo invisível. É o caráter de uma pessoa. É a falta de fidelidade de uma pessoa. É chamado na Bíblia de obras da carne. É a falta de
compromisso de uma pessoa. O que faz uma pessoa ser relaxada no seu trabalho é falta de compromisso. O que faz uma pessoa trair a outra é falta de fidelidade. Tem nome as coisas e a gente precisa dar esse nome. Eu conheci uma história, até pus um dos meus livros, né? Uma mulher que disse assim: meu marido é tão bom, ele só que ele me bate, mas ele só bate em mim quando ele bebe. Eu falei: e quando que ele bebe? Ele bebe todos os dias. Eu falei: então teu marido não é bom. Teu marido não tem sido bom para você. Não disfarça, não cria um inimigo imaginário. É real o seguinte: o seu marido, ou ele muda de vida, ou você vai apanhar todos os dias. Então, quem é ele? É esse cara que bebe todos os dias e te bate. Ele não é outra pessoa. E aí vamos orar porque é o inimigo. Não é o inimigo. Então, isso é muito importante a gente ter bem claro. Sabe por quê? Porque senão nós estamos combatendo coisas que não existem. E a gente fica orando e a gente não toma uma postura real na vida para enfrentar as coisas como elas são. E eu já vi vários pastores, líderes, cantores, enfim, todo o pessoal aí, um monte de gente, vários, não são poucos, dizer assim: vamos orar. Porque tem uma conspiração contra o nosso pastor, porque o inimigo armou armadilhas. Vamos orar, porque tem uma conspiração contra o deputado, porque tem uma denúncia disso, uma denúncia daquilo. É o inimigo se levantando, e sempre é uma coisa invisível. Não, tem uma pessoa que viu determinada coisa e fez uma denúncia. O que precisa de advogado, o que precisa é um posicionamento ali real, concreto. Sabe? O que aconteceu? Aí, e já percebeu isso? Todo político que tem uma coisa contra ele é perseguição de um mundo invisível. Já percebeu? Tem um conluio, tem uma conspiração. E agora nós chegamos ao extremo de que um vírus é uma conspiração do comunismo para derrubar um governo. Gente, vírus é vírus. Não vamos misturar as coisas. E, sabe, vamos separar as coisas. A gente precisa de médico, a gente precisa... E está muito confuso isso. São armadilhas, porque a gente precisa de fatos. Veja, o que essa pessoa fez para o nome dela estar associado a isso? Analisa os fatos, julga os fatos. Não tem provas? Então, acabou. Tem provas? Então que se execute a lei. É esse o caminho. E aí, mas a pessoa daí foi condenada inocentemente. Então, o Pedro diz assim: é melhor você ser condenado inocentemente do que você continuar ser condenado porque deve. Porque não está na nossa mão o juiz. O juiz tem que estar lá para julgar. Então, o que é importante para nós? Não aceite esses pedidos de oração, piegas, religioso, bonitinho, mas que ali está colocado o seguinte, que nós precisamos vencer um inimigo, e aí na hora do inimigo, aí coloca toda uma plataforma. E agora na política está acontecendo muito isso. Sabe por quê? Você não tem fundamentação. Então você tem uma conspiração disso, você tem uma conspiração daquilo, você tem aquilo, e é o inimigo, é o demônio, é gente de carne e osso. Tem gente que está dizendo A, tem gente que está dizendo B. Quem está dizendo A significa o quê? Quem está dizendo B significa o quê? Eu olho o A, olho o B, olho a situação, olho a circunstância, peço sabedoria a Deus. Agora sim cabe a oração. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus que dá. Peço sabedoria a Deus. Quero ter discernimento de espírito. E mediante o que eu ouço de A, mediante o que eu ouço de B, esse juízo que eu faço. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: enfiando discurso político no pedido de oração. Isso é armadilha de Satanás. Vamos orar, porque... E aí, qual é o fato? Qual é o fato? Pense nisso, qual é o fato? Vamos orar pelo deputado, que é nosso representante, que é o pastor, porque teve uma denúncia contra ele. Por que teve denúncia? Porque ele é pastor? Não. Tem um monte de deputado que não é pastor que tem denúncia. Tem denúncia ou pode ser por guerra política, ou pode ser porque não cumpriu com um compromisso X que tinha, e aí traz no ventilador as marmotas que tinha nos corredores, porque é cheio de marmota, a gente sabe. Ou, de fato, ele fez. De fato, a pessoa está querendo justiça. Um monte de coisa pode ser. O que a gente não pode colocar na cabeça é sempre o inimigo. Isso não dá mais. Nós já precisávamos ter abandonado o leitinho espiritual e estávamos nos alimentando com alimento sólido. Mas parece que a gente ainda não suporta comer um alimento sólido. Foi isso que Paulo disse lá. Aliás, foi o escritor aos Hebreus, né? Mas a gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer.
E a gente precisa entender que a nossa guerra não ser contra carne e sangue, mas ser com uma estrutura poderosa, é uma estrutura de poder, mas não fantasmas espirituais em algum outro lugar. A nossa guerra contra o mal, ela é aqui nessa vida, nessa existência. A nossa guerra contra a morte, a nossa guerra contra a doença, nossa guerra contra vírus, ela não é espiritual, é contra vírus. É contra vírus. Contra vírus precisa de vacina. É isso que a gente precisa. Ah, você não crê no poder de Deus? Eu creio, mas nós já aprendemos o suficiente para saber que vacina contra vírus resolve. E o que a gente precisa? A gente precisa da ciência. O que a gente precisa é de gente que agora vai descobrir essa vacina e a gente vacina o povo e a gente vai estar imune. Porque a gente já tem tomado vacinas há muito tempo. Agora começou uma campanha contra a vacina. A gente vai fazer o quê? Então, gente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos saber que o mundo hoje não aceita mais determinadas coisas. Então, a gente precisa ter uma fé que enfrenta a vida e o mal que está colocado aí na vida real. E como se enfrenta o mal da fome? Dando comida. Como se enfrenta o mal de quem está passando frio? Dando roupa, dando cobertor. Como se enfrenta o mal de quem está doente? Provendo médico, provendo hospital, provendo a cura e a gente indo lá. Então, a gente precisa amadurecer. Senão, nós estamos enredados nessa armadilha e a nossa mente está sendo corrompida, agora sim, pela serpente. Que Deus tenha misericórdia de nós.